Escorpião, antes de continuar ouvindo esta mensagem, presta atenção no que aconteceu com você nos últimos dias, porque algo mudou. Talvez tenha começado durante a madrugada. Talvez naquele momento estranho em que você acordou sem motivo, olhou para o relógio e viu sempre o mesmo horário. 3h33, 4h44. Ou talvez tenha sido aquele sonho que continua voltando, como se alguém estivesse tentando atravessar um portal invisível para falar com você. E o mais estranho é que você sente isso no corpo. Uma inquietação silenciosa. Um peso no peito que parece do nada. Como se sua alma estivesse percebendo algo antes da sua mente entender. Escorpião, você percebeu como certas pessoas começaram a se afastar sem explicação? Como conversas esfriaram de repente? Como planos desapareceram no último instante? E mesmo tentando fingir que não liga, alguma coisa dentro de você continua repetindo. Isso não foi normal. Porque não foi. O universo tem maneiras misteriosas de proteger aqueles que carregam uma energia rara. E você nasceu com uma sensibilidade que poucas pessoas conseguem compreender. Você sente antes. Você percebe antes. Você enxerga sombras onde os outros ainda veem luz. Presta atenção. Talvez você tenha entrado a um lugar recentemente e sentido um desconforto imediato. Talvez tenha olhado para alguém sem motivo lógico, sua energia simplesmente travou. Talvez você tenha começado a perceber sinais pequenos demais para serem coincidência. Penas no chão, nomes repetidos, músicas específicas tocando na hora errada, mensagens chegando exatamente quando você pensava em desistir. Isso muda tudo, porque quando o universo quer impedir uma queda, ele não avisa de forma clara. Ele envia sinais, sensações, intuições, pequenas rachaduras na realidade que só algumas almas conseguem perceber. E Escorpião, você percebeu, mesmo tentando ignorar, mesmo tentando agir como se estivesse tudo normal, mas há algo escondido. Você acha que foi rejeitado, acha que alguém perdeu o interesse, acha que uma porta se fechou porque você não era suficiente. Só que existe uma verdade que ainda está no escuro. Uma verdade que começou a perseguir você através dos sonhos. Porque aquele sonho não apareceu por acaso, não é? Aquele corredor escuro, aquela estrada vazia, aquela sensação de estar procurando alguém, sem nunca conseguir alcançar. O universo fala através de símbolos quando a mente humana ainda não está pronta para ouvir diretamente. E existe uma energia tentando desesperadamente tirar você de um caminho perigoso. Escorpião, quantas vezes sua intuição salvou você antes? Quantas vezes você sentiu algo estranho sobre uma pessoa e depois descobriu quem ela realmente era? Quantas vezes você ignorou a sua própria alma e acabou ferido? Desta vez é diferente, porque agora não é apenas intuição. Agora existe uma força invisível reorganizando tudo ao seu redor. Pessoas saindo, ciclos quebrando, silêncios aparecendo. E eu sei, parte de você está cansada. Parte de você queria apenas ser escolhido, amado, prioridade na vida de alguém. Mas presta atenção nisso. Nem toda rejeição foi perda. Algumas foram resgate. Escorpião, existe uma energia escura circulando perto de alguém que tentou entrar na sua vida. E por mais que seus olhos tenham enxergado desejo, sua alma enxergou perigo. É por isso que tudo ficou estranho de repente. É por isso que mensagens diminuíram. É por isso que algo começou a bloquear os caminhos. Você chamou de distância. O universo chamou de proteção. Mas há algo que você ainda não percebeu. Alguém tentou se aproximar de você carregando caos por dentro. Sorrisos falsos, palavras bonitas, promessas vazias. E a parte mais assustadora é que você quase acreditou. Quase abriu completamente sua energia. Quase entregou seu coração para alguém que teria destruído sua paz lentamente. Não de uma vez, mas aos poucos. Como uma sombra entrando pela fresta da porta. Presta atenção. Você começou a sentir cansaço sem motivo, falta de energia, ansiedade repentina, vontade de se afastar de tudo. Isso não surgiu do nada. Escorpião absorve energias como poucos signos conseguem absorver. E quando alguém carregado de inveja, mentira ou escuridão tenta se conectar com você, seu espírito percebe antes do seu coração aceitar. Por isso o afastamento aconteceu. Por isso aquela conexão começou a quebrar. Porque existia algo atrás daquela pessoa que você ainda não conseguia enxergar. E sabe o mais estranho? No fundo, você sentiu, naquele silêncio, naquela mudança no olhar, naquela sensação incomoda depois de certas conversas. Seu corpo tentou avisar você, mas o coração queria insistir. Isso muda tudo, porque talvez o que você chamou de abandono tenha sido livramento. Talvez o atraso tenha salvado você.
Talvez aquela porta fechada tenha impedido algo muito pior de entrar na sua vida. Escorpião, existe uma batalha energética acontecendo ao seu redor neste momento. E poucas pessoas conseguem perceber isso com tanta intensidade quanto você. Luz e sombra, desejo e destruição, destino e karma. E enquanto você sofre pensando no que perdeu, o universo está em silêncio observando o que conseguiu proteger. Mas há algo ainda mais inquietante. Alguém continua pensando a você neste exato momento. Alguém que tentou esconder os próprios sentimentos. Alguém que se afastou, mas não conseguiu cortar o fio energético que ainda conecta vocês. E quanto mais essa pessoa tenta esquecer você, mais sua presença aparece nos pensamentos dela, nos sonhos dela, no vazio dela. Só que existe um detalhe que muda absolutamente tudo. Essa pessoa não contou toda a verdade. E muito em breve, você vai entender porque o universo precisou esconder você do perigo antes que fosse tarde demais. Escorpião, existe uma razão para você não conseguir esquecer certas sensações. Porque sua alma já começou a entender aquilo que sua mente ainda tenta negar. Aquela pessoa, sim, aquela mesma que se afastou sem explicar direito, ainda pensa em você mais do que demonstra. E não é apenas saudade. Existe culpa misturada nisso. Existe arrependimento. Existe uma inquietação silenciosa perseguindo essa pessoa em momentos específicos do dia, principalmente durante a noite. Presta atenção. Você percebeu como a energia mudou de repente depois daquele afastamento? No começo parecia apenas tristeza. Depois vai o silêncio. Mas então algo estranho começou a acontecer. Você começou a sentir a presença dessa pessoa mesmo longe. Pensamentos surgindo do nada. Memórias aparecendo em horários aleatórios. Uma sensação intensa de conexão mesmo sem contato. Isso não é coincidência. Quando um laço energético é criado de forma profunda, ele não desaparece apenas porque alguém decidiu ir embora. E no caso de Escorpião, esses fios invisíveis raramente se rompem completamente. Mas há algo escondido. A pessoa que saiu da sua vida não saiu tão forte quanto parecia. Na verdade, ela saiu confusa, porque enquanto tentava se afastar de você, começou a perceber que nenhuma outra energia trazia a mesma intensidade. Nenhum outro olhar provocava o mesmo impacto. Nenhuma outra presença despertava aquilo que você despertava. E é aí que o karma começa a agir. Lentamente, silenciosamente, como uma porta abrindo sozinha no escuro. Escorpião, alguém está revivendo conversas antigas na própria cabeça. Alguém está lendo mensagens antigas escondido. Alguém está tentando fingir indiferença enquanto observa seus movimentos à distância. E o mais perturbador, essa pessoa talvez nunca tenha contado toda a verdade sobre o motivo do afastamento, porque existia influência ao redor dela, energias pesadas, inveja, olhares carregados, alguém próximo que nunca gostou da conexão entre vocês. Presta atenção nisso. Nem todo inimigo aparece gritando. Alguns sorriem, alguns aconselham, alguns fingem proteger enquanto secretamente desejam separar. E existe uma energia feminina, ou extremamente emocional, que interferiu mais do que você imagina. Talvez tenha sido uma amiga, talvez alguém da família, talvez alguém que enxergou em você uma luz difícil de controlar. Isso muda tudo, porque você pensou que perdeu alguém por falta de amor. Mas a verdade é que havia vozes negativas alimentando medo, dúvida e confusão ao redor dessa pessoa. Só que o universo viu. E quando o universo vê manipulação, ele afasta antes que a destruição seja completa. Mas existe um detalhe ainda mais intenso. A pessoa que parecia fria era justamente a mais afetada. Esse é o primeiro twist que você precisava entender. Quem fingiu menos sentir foi quem mais se abalou. Quem pareceu distante era quem passava noites lutando contra os próprios pensamentos. Porque certas conexões não podem ser apagadas facilmente. Principalmente quando envolvem um escorpião. Sua energia marca, sua ausência ecoa, seu silêncio persegue. E isso ainda não é a parte mais importante. Existe alguém observando você neste momento sem coragem de se aproximar diretamente. Pode ser pelas redes sociais, pode ser perguntando sobre você para outras pessoas, pode ser apenas em silêncio, esperando um sinal. Mas há medo, muito medo, porque essa pessoa sente que perdeu algo raro. E sabe o mais estranho? Você também mudou depois disso. Você começou a despertar. Talvez tenha começado a perceber pessoas falsas mais rapidamente. Talvez tenha perdido interesse em ambientes barulhentos. Talvez tenha começado a se afastar de certas amizades sem explicação lógica. Isso acontece quando uma alma entra em processo de transformação energética. Escorpião, sua vibração está mudando. E quando isso acontece, pessoas incompatíveis começam a cair pelo caminho naturalmente, como folhas secas, como máscaras quebrando diante da luz.
Mas presta atenção agora. Existe uma energia negativa extremamente próxima de você que ainda não foi totalmente cortada. Alguém inveja sua força emocional. Alguém observa sua capacidade de renascer depois da dor. Alguém se incomoda porque você continua brilhando mesmo depois das quedas. E essa energia tentou atingir você através da confusão emocional, através da dúvida, através da sensação de rejeição. Porque quando um escorpião começa a duvidar do próprio valor, sua luz enfraquece temporariamente, mas apenas temporariamente, porque existe algo dentro de você que nunca morre completamente. E é exatamente isso que certas pessoas temem. Mas há algo que você ainda não percebeu. Aquela pessoa que parecia ser o problema talvez não fosse o verdadeiro perigo. Esse é o segundo twist. Sim, existiam sentimentos reais ali. Sim, existia conexão verdadeira. Mas havia outra presença escondida manipulando situações nos bastidores. Alguém criando distâncias. Alguém alimentando inseguranças. Alguém feliz vendo tudo desmoronar. E enquanto você culpava apenas uma pessoa, o verdadeiro caos acontecia atrás da cortina. Escorpião. O universo às vezes separa duas pessoas não porque o amor acabou, mas porque existe uma guerra energética acontecendo ao redor delas. E você sentiu isso sem conseguir explicar. A ansiedade repentina, o cansaço emocional, os sonhos estranhos, os sinais repetidos. Era sua alma tentando avisar que existiam forças invisíveis interferindo no caminho. Presta atenção. Nos próximos dias você vai começar a perceber confirmações. Uma mensagem inesperada, um nome reaparecendo, um sonho extremamente real, ou até uma coincidência impossível de ignorar. Porque quando o karma começa a se mover, tudo ao redor começa a revelar a verdade lentamente. E alguém está prestes a entender aquilo que perdeu. Só que existe um perigo escondido nisso tudo. Porque nem toda volta significa paz. Nem toda saudade significa transformação verdadeira. Algumas pessoas retornam apenas quando percebem que você finalmente conseguiu seguir em frente. E é exatamente nesse ponto que sua maior prova começa. Escorpião, existe uma porta energética prestes a abrir diante de você. De um lado, o passado tentando puxar sua alma novamente. Do outro, um caminho completamente novo esperando sua coragem despertar. Mas existe um segredo que ainda não foi revelado. Um segredo ligado ao motivo real pelo qual o universo precisou esconder você do perigo antes que sua vida tomasse um rumo irreversível. Escorpião, agora você está pronto para ouvir a verdade que o universo tentou esconder até este momento. Você não foi rejeitado. Você foi retirado de um caminho que teria destruído partes profundas da sua alma. Presta atenção. Tudo aquilo que parecia atraso era proteção. Tudo aquilo que parecia silêncio era intervenção. Tudo aquilo que parecia abandono era o universo fechando uma porta antes que algo muito mais doloroso acontecesse. Porque existe uma coisa que você ainda não sabia. A energia daquela conexão estava prestes a prender você em um ciclo de sofrimento invisível. Um ciclo lento, confuso, viciante. Você teria começado a perder sua essência tentando salvar alguém que nem sequer conseguia salvar a si mesmo. E o mais perigoso é que no início pareceria amor, mas não era equilíbrio. Era dependência emocional disfarçada de intensidade. Escorpião, sua alma ama profundamente. E exatamente por isso você corre o risco de permanecer tempo demais em lugares onde sua luz começa a morrer aos poucos. O universo viu isso antes de você. Viu suas noites mal dormidas. Viu sua ansiedade aumentando. Viu sua energia enfraquecendo cada vez que aquela pessoa entrava e saía da sua vida. E então, tudo começou a quebrar. Mensagens desapareceram. Planos falharam. Distâncias surgiram. Porque existia algo maior tentando arrancar você daquele ciclo antes que fosse tarde demais. Isso muda tudo, porque agora você percebe que a dor não era punição, era separação espiritual. Como alguém puxando você para fora do incêndio antes que as chamas alcançassem seu coração completamente. Mas há algo escondido nisso tudo. Aquela pessoa também começou a sofrer depois do afastamento. Não da mesma forma que você, mas de uma forma silenciosa, pesada. Porque algumas almas só entendem o valor de uma conexão quando o vazio aparece. E o vazio apareceu. Escorpião, alguém sente sua falta neste exato momento de um jeito quase obsessivo. Só que agora você consegue enxergar além da saudade. Porque sentir falta não significa estar pronto. Amar não significa saber proteger. Desejar não significa saber permanecer. E essa é a grande verdade que o universo precisava ensinar a você. Presta atenção. Você passou tanto tempo tentando ser escolhido que esqueceu de perguntar se aquilo realmente merecia sua energia. Mas agora algo começou a despertar dentro de você. Uma força antiga, silenciosa, quase impossível de explicar. Como se sua alma finalmente estivesse lembrando quem você é.
Escorpião não nasceu para viver preso a migalhas emocionais. Escorpião nasceu para transformar dor em poder, traição em despertar, fim em renascimento. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Talvez você ainda chore em silêncio às vezes. Talvez ainda pense naquela pessoa antes de dormir. Talvez ainda exista uma parte sua esperando respostas. Mas presta atenção nisso. Você não é mais a mesma pessoa que era no início dessa história. Existe uma energia nova crescendo dentro de você. Mais forte, mais consciente, mais perigosa para tudo aquilo que tenta manipular sua luz. E nos próximos 3 dias, um sinal vai confirmar isso. Pode ser pequeno, pode parecer simples, mas você vai sentir. Talvez uma mensagem inesperada, talvez um sonho extremamente lúcido, talvez um encontro estranho, talvez uma música específica tocando exatamente no momento certo, ou talvez apenas aquela sensação profunda no peito dizendo: agora eu entendi. Porque quando o universo finalmente revela a verdade, a alma reconhece imediatamente. Escorpião, você estava pedindo amor, enquanto o universo estava tentando entregar libertação. Você estava tentando abrir uma porta, enquanto forças invisíveis tentavam impedir sua entrada naquele lugar. E sabe por quê? Porque existe algo muito maior esperando por você depois desse ciclo. Uma nova fase, novas conexões, uma nova versão sua. Mas isso só poderia acontecer depois da destruição da antiga ilusão. Isso muda tudo, porque agora você entende porque tantas coisas começaram a desaparecer ao mesmo tempo. Pessoas, hábitos, sentimentos, lugares, tudo que não vibrava mais na mesma frequência da sua alma começou a cair. E mesmo que tenha doído, precisava acontecer. Escorpião, algumas perdas são iniciações espirituais disfarçadas. Algumas despedidas são portais. Algumas dores são o preço do despertar. E você está despertando agora. Presta atenção. A partir deste momento, sua energia ficará ainda mais intensa. Algumas pessoas vão sentir medo da sua presença sem entender o motivo. Outras vão tentar voltar apenas porque perceberam tarde demais quem você realmente era. Mas sua visão mudou. Sua alma mudou. Agora você consegue perceber aquilo que antes confundia você. Você consegue sentir quem chega com verdade e quem chega apenas para alimentar o próprio vazio. Porque a dor abriu seus olhos. E o universo finalmente conseguiu acordar sua consciência. Escorpião, existe uma razão pela qual você sobreviveu a tudo aquilo que quase destruiu outras pessoas. Existe uma razão pela qual você sempre renasce mais forte depois do caos. Existe uma razão pela qual sua energia incomoda tanto quem vive na mentira. Você carrega transformação. Você carrega verdade. Você carrega profundidade. E nada que seja superficial consegue permanecer por muito tempo ao seu lado. Nada pode parar, nem a rejeição, nem inveja, nem abandono, nem traição, porque aquilo que tentou quebrar você acabou despertando sua forma mais poderosa. E agora o universo observa em silêncio enquanto você começa a recuperar sua força. Lentamente, profundamente, definitivamente. Então, quando sentir saudade, lembra disso. Você não perdeu o que era seu. Você foi protegido daquilo que teria apagado sua luz. E muito em breve, tudo fará sentido. O universo te escolheu.